Vamos apresentar a produção de cimento Portland com coprocessamento de resíduos industriais e o uso de mineralizadores. Esse é um projeto desenvolvido na Universidade Federal de Itajubá, com financiamento da FAPEMIG. Para produzir cimento, inicialmente nós precisamos fazer a obtenção do clinker, e ele será resultado de reações químicas de várias matérias-primas no interior do forno em alta temperatura. Para isso, nós precisamos de calcário, que vai fornecer o carbonato de cálcio, precisamos da argila, que vai fornecer o óxido de alumínio, da sílica, que vai fornecer o óxido de silício, e do minério de ferro, que vai fornecer o óxido de ferro. E assim, os 4 elementos principais, que é o calcário, o alumínio, o silício e o ferro, em determinadas proporções bem pré-definidas, eles vão formar o que nós chamamos de clinker. E nele, esse clinker é formado de 4 fases, que nós chamamos C3S, C2S, C3A e C4AF. Bom, a união de todas essas matérias-primas colocadas então em alta temperatura, nós vamos ter inicialmente o aquecimento dessas matérias-primas e a partir daí essas matérias-primas elas vão passar a ter reações químicas entre o óxido de cálcio e silício, o óxido de cálcio e alumínio e o óxido de cálcio com o alumínio e o ferro. E para isso nós vamos precisar atingir temperaturas da ordem de 1450 graus centígrados. Logo depois o clinker ele vai iniciar o resfriamento e depois terá um resfriamento brusco lá no resfriador de clinker. Boa parte dessas reações químicas consomem muita energia, algumas delas elas são reações endotérmicas, outras exotérmicas, e no conjunto dessas reações nós temos hoje consumo dos novos fornos da ordem de 3.000 kJ por cada quilo de clinker produzido. Para produzir então o clinker, nós precisamos principalmente de calcário, que é a base da matéria-prima. E para isso nós temos então grandes pedreiras e que a exploração ela deve permitir uma grande quantidade de calcário a ser produzido diariamente para alimentar esses fornos. Além disso, nós precisamos também de argila e precisamos de areia. E assim, colocados os 4 elementos, calcário, argila, areia e minério de ferro, nós temos os principais elementos para produzir o cru, que vai ser transformado em clinker. Inicialmente, nas pedreiras, nós vamos ter a exploração desse calcário e que dessa pedreira ele vai sair sob a forma de grandes pedras que vão precisar ser britadas para diminuir a sua granulometria. Depois, essa matéria-prima ela vai ser então misturada, os 4 principais matérias-primas, e vai ser moída, onde se obtém o cru, com proporções extremamente pequenas. Esse material, sob a forma de pó, agora na saída do moinho, ele vai precisar passar por um sistema de homogeneização, que é realizado em grandes silos. E nesses silos se faz uso normalmente de ar comprimido para manter esse material em movimento, para facilitar essa homogeneização. O forno rotativo, que vai permitir que se possa ter as principais reações, ele vai ter, pelo seu lado,
uma chama interna. A queima de combustíveis no interior desse forno vai permitir-se alcançar temperaturas da ordem de 2.000 graus centígrados e as matérias-primas deverão alcançar temperaturas da ordem de 1.450 para haver a transformação em clinker. Os fornos, devido a essa alta temperatura, são todos revestidos com material refratário, de maneira a impedir a saída para o exterior de todo esse calor. Bom, nós vamos ter nesse forno rotativo que a farinha crua, que são as matérias-primas, ela vai ser alimentada nos sistemas mais novos na torre de pré-aquecedores de ciclones, onde essas matérias-primas elas vão descer, aquecendo, trocando calor com gás de exaustão, e em determinado momento, na junção entre o forno e a torre de ciclone, pode haver aí a introdução de mais combustível e pode haver a entrada de resíduos para atividade de coprocessamento. Porém, nesse tipo de forno, a maior parte do combustível ela é introduzida no maçarico principal. Existem sistemas que têm não apenas o pré-aquecedor de ciclones, mas também tem um pré-calcinador, e cuja diferença é que, nesses casos, cerca de 60% do calor necessário ao processo ele vai ser fornecido através da queima de combustíveis no pré-calcinador. E 40% vai ser, desse calor vai ser oferecido sob a forma de queima de combustíveis no maçarico principal do forno. Dessa forma, esses sistemas permitem uma redução do consumo total de calor da instalação. Os sistemas mais modernos, eles também têm um sistema de transporte de ar terciário, que é um ar aquecido decorrente do resfriamento do clinker, que ocorre em temperaturas da ordem de 1.000 graus centígrados. E esse ar quente, ele vai ser fornecido para participar da reação de combustão no pré-calcinador, onde hoje se faz a maior parte da queima de combustíveis nesses fornos. Dá para se verificar que no duto de ar terciário vai passar então um ar oriundo do resfriamento e que pode estar hoje em temperaturas acima de 1.000 graus centígrados. O desenvolvimento de novos sistemas de pré-aquecimento e de pré-calcinação, eles têm permitido ampliar o tempo de permanência dos gases do processo de combustão no pré-calcinador, permitindo então que nesse aumento que a gente tem do tempo de residência, você possa introduzir resíduos industriais e eles possam ser destruídos com alto grau de eficiência. No resfriador de grelha, o clinker ele vai ser resfriado de uma maneira bastante controlada, e o ar utilizado para fazer esse resfriamento ele vai ser utilizado como ar terciário lá no pré-calcinador e também como ar secundário na queima no forno. Esse ar secundário e ar terciário reduzem então o consumo de combustível no forno. Uma vez que esse clinker ele foi resfriado, nós temos então os nódulos produzidos, eles serão armazenados e posteriormente eles serão moídos com gesso e adições ativas, onde a gente obtém então o cimento porta.
Para fazer face ao intensivo consumo de calor desses fornos, normalmente são utilizados alguns combustíveis que são tradicionais, como carvão mineral, óleo combustível, gás natural, coque de petróleo. No Brasil, nós já tivemos um período que se utilizava bastante óleo combustível. Depois, esse óleo combustível acabou sendo substituído pelo carvão mineral e também pelo carvão vegetal. Porém, depois voltou-se a ter a utilização do óleo combustível, lá nos anos 2000, e mais recentemente, o combustível principal da indústria cimenteira passou a ser o coque de petróleo. Aliado a isso, nós temos também a introdução de resíduos industriais. Bom, os principais combustíveis utilizados, eles podem ser, por exemplo, coque de petróleo, que tem um alto poder calorífico, pode ser as raspas de pneu, pode ser a moinha de carbono, ou o que a gente chama os finos do carvão vegetal, ou então o carvão mineral, uma boa parte importado. Além disso, nós podemos ter também a utilização de vários combustíveis que seriam resíduos industriais, que a gente chama de combustíveis alternativos, que através do coprocessamento eles vão ser destruídos no interior do forno rotativo e, ao mesmo tempo, terão a recuperação do seu calor, uma vez que muitos têm um poder calorífico razoável. Porém, a gente pode não apenas ter a utilização desses materiais como combustíveis alternativos, mas também como substituto de matérias-primas. Devido ao aumento da quantidade de petróleo com um menor grau API, a gente tem hoje uma boa parte de petróleo leve e também tem no mercado um petróleo mais pesado. E devido à necessidade de se produzir frações mais leves, têm sido introduzidas nos processos da refinaria as unidades de coqueamento. Essas unidades, elas acabam sendo responsáveis pela produção de coque de petróleo, que é um subproduto do processo de refino e que ele é utilizado hoje na indústria de cimento, e ele está disponível em grande quantidade no mercado mundial de combustíveis. Essas unidades de coqueamento que foram introduzidas nas refinarias permitem que do petróleo mais pesado se possa tirar, então, mais frações leves. E, como resultado, se tem um produto sólido e que é vendido hoje principalmente para a indústria de alumínio e para a indústria de cimento. Outro combustível que a gente pode utilizar como combustível já através do coprocessamento são os pneus, e cuja regulamentação ela está prevista na resolução CONAMA número 416 de 30 de setembro de 2009. A produção de pneus no Brasil, para se ter uma ideia, em 2016 ela foi maior do que 67 milhões de unidades. E uma das formas da gente ter a destruição desse passivo de resíduos que é gerado é a sua utilização como combustíveis em fornos de cimento. Para utilizar os pneus como combustíveis em fornos de cimento,
ele pode ser utilizado inteiro, de maneira que os sistemas eles têm um tempo controlado para fazer a introdução individual de cada pneu. Ou então, nós podemos ter válvulas que permitem a introdução de pneus inteiros, mas também pode ser a introdução de raspas de pneu ou o pneu triturado. Porém, uma pergunta que fica quando se faz coprocessamento e a introdução de resíduos industriais é quanto aos limites de emissão. E existem limites que são controlados, por exemplo, com a entrada de metais pesados, eles têm limites que são estabelecidos pela resolução CONAMA 264 de 1999 e que se tem alguns controles individuais, por exemplo, como mercúrio, chumbo, cádmio, talho, e de uma mistura ou de uma soma de determinados outros metais que nós chamamos que não são materiais voláteis ou que são metais voláteis. Existem também outros limites que são estabelecidos, por exemplo, nas deliberações normativas dos estados. E aí se tem controle para vários elementos, como por exemplo para cloro, flúor, monóxido de carbono, os óxidos de enxofre, óxido de nitrogênio, material particulado, e nós vamos ter também alguns elementos que seriam elementos perigosos e que têm um controle mais rígido. Para que seja possível determinar onde esses resíduos deverão ser destruídos, nós precisamos estar atentos às temperaturas que são verificadas tanto no maçarico do forno quanto na queima no pré-calcinador. E aí, a partir dos tempos de residência e das temperaturas, se define onde pode ser introduzido cada tipo de resíduo. Existem novos sistemas de queima nos pré-calcinadores que têm permitido a introdução de ar terciário em alta temperatura, e o próprio pré-calcinador ele permite agora um alto tempo de residência, de maneira que pode-se ter então a introdução de novos resíduos para serem destruídos nesse equipamento. As nossas pesquisas hoje, elas têm também um outro caminho, que é verificar se dentro dos resíduos existem substâncias que podem atuar como mineralizadores. Ou seja, existem substâncias que permitem diminuir a temperatura de clinkerização e, portanto, com diferentes misturas desses elementos, se é possível a gente se produzir um clinker de boa qualidade com uma temperatura um pouco menor. O resultado disso seria a manutenção da qualidade e uma redução do uso de combustíveis. Essa é uma pesquisa que é desenvolvida na Universidade Federal de Itajubá com o suporte financeiro da FAPEMIG. Muito obrigado.